E aí pessoal, beleza? Hoje nós temos mais um vídeo que a Takara me lançou nessa madrugada aí pra gente curtir, explicando um pouquinho mais a respeito dos encaixes das peças de Beyblade X, que ainda estava um pouquinho misterioso, a gente não tinha entendido muito bem como funcionavam esses encaixes, e agora a gente tá super esclarecido nesse assunto. No vídeo anterior, a respeito de Beyblade X pelo menos, eu comentei como funcionavam o sistema de burst, mas aqui a gente vê com mais detalhes, além do que é muito importante a gente discutir sobre os encaixes e como o jogo pode seguir a partir daqui, né? Então é legal a gente ter essa pequena atualização para Beyblade X que a gente está vendo aqui. Bom, o vídeo é bem tranquilo, ele tem 13 minutos, porque eles vão apresentar os 4 tipos de Beyblade que estão disponíveis, que são os clássicos: ataque, defesa, resistência e equilíbrio. Mas a gente vai focar aqui mais na parte inicial do vídeo, que é onde eles mostram de fato o que nós temos de estrutura, né? Como são os encaixes, como é que se montam Beyblade X e tudo mais. Então, começando do básico, nós temos as 3 peças, que já estamos bastante familiarizados nesse momento, que é a Blade, o Ratchet e o Bit. A explicação básica é que a Blade possui os pontos de contato de metal. Na parte de baixo, ela possui também uma estrutura em plástico, para que a estrutura geral, para que toda a sua forma seja mais resistente, para que ele consiga dar impactos mais potentes também, e para que todos os encaixes funcionem de maneira mais tranquila, sem que tenha um desgaste excessivo. A gente sabe que contato de metal no plástico pode ser meio complicado, então por isso a parte interna da Blade é de plástico, para que os encaixes funcionem muito bem. Outra coisa legal também mencionada pelos apresentadores aqui, que não são mais os Master Bladers, tá? Aqueles são os desenvolvedores de Beyblade X. Teve uma pequena mudança aí na apresentação. Enfim, a questão é que as Blades não têm apenas o formato diferente para que tenham, obviamente, pontos e performances diferentes ao entrar em contato com os oponentes, mas eles também variam no peso. A gente sabe, por exemplo, que o Wizard Arrow joga o seu peso para o lado exterior, enquanto o Night Shield é muito mais para defesa, e ele tem uma estrutura que ajuda a amortecer os impactos, sendo ele provavelmente o mais pesado que nós temos aqui dos 4. Em seguida nós vamos para a segunda peça, que é o Ratchet. Bastante subestimada a princípio, a gente tem essa peça aqui que comporta todos os encaixes e é basicamente ela que mantém o Beyblade junto, porque você vai encaixar a Blade no Ratchet e também vai encaixar a Bit no Ratchet para chegar lá em cima na Blade. Bom, vamos lá. Nós temos aqui os Ratchets, que são componentes muito interessantes, muito complexos, tem muita pecinha dentro deles, mas eu achei muito legal também que o vídeo deixou bem claro qual é a diferença de altura dos dois. Então ela é medida em milímetros, tá? O Ratchet 60 ou 60 tem 6 milímetros de altura e o Ratchet 80 ou 80, ele tem 8 milímetros de altura. O vídeo deixa bem clara essa diferença de altura e aonde ela acontece na estrutura do Ratchet, e assim a gente pode ter uma ideia melhor de como é que esse sistema funciona e como podem ser as nossas customizações. Eu adoro esse tipo de visualização aqui, porque fica muito claro para quem quer entender melhor a estrutura dos Beyblades. Também é mencionado a questão dos pontos, é chamado de 3 ou 4, por conta dos pontos que ele tem ali salientes à estrutura, né? Então o 3 vai ter 3 pontos ali que vão servir de pontos de equilíbrio e pontos de contato também. Achei interessante esse detalhe, porque a gente vai chegar já mais uma vez na mecânica de burst, né, que eu expliquei num vídeo recente, então é legal a gente reforçar aqui porque estamos falando da estrutura do Beyblade como um todo. Temos aqui também o 4, né? 4 pontas bem proeminentes aqui, além de trabalhar um pouquinho a questão do equilíbrio, também vai trabalhar um pouquinho a parte de burst, a mecânica, né? A ativação do burst ou não, a gente vai ver a partir disso aqui. Bom, a explicação básica, e que a gente entendeu do último vídeo também, é que se um Beyblade vier atacando por baixo o seu Beyblade, então você vai conseguir ativar a mecânica de burst. Isso porque na montagem você vai encaixar o Ratchet ali e dar uma giradinha para que ele clique e aí encaixe no Beyblade. Se você conseguir atingir o Ratchet e fazer com que ele solte esse clique, então obviamente ele vai soltar a estrutura do Beyblade e vai acontecer um burst. É isso que acontece e é dessa maneira que a gente vai então conseguir destruir os nossos oponentes basicamente. Basta atingir o Ratchet. O bom é que o encaixe é muito fácil, muito intuitivo. Eu estava muito curioso quanto a esse encaixe. Quão mais fácil está para você montar um Beyblade X para você consequentemente fazer os combos. Porque uma coisa que a gente tem que concordar é que Beyblade Burst tornou a combinação de peças algo muito mais fácil. É muito mais fácil você
substituir um driver, você substituir um disk do que você estava acostumado a fazer em gerações passadas, né? Então aqui você não precisa aplicar força, você não precisa utilizar nenhum tipo de ferramenta para te auxiliar nos encaixes, é tudo super manual, super simples e com base em cliques você consegue entender. Cliques diferentes dos de burst, que a gente sentia os cliques na hora de montar e causavam um desgaste no começo da era burst bastante severo. Aqui os cliques aparentam não ter um desgaste tão severo assim. O encaixe é muito claro, como disse, muito simples, muito natural, muito intuitivo, dada a estrutura do Ratchet juntamente com a estrutura de baixo, a estrutura interna que nós temos para Blade. Então é super tranquilo. Depois de encaixado é só clicar e tá montado. Para finalizar é só pegar a bit e encaixar também, fazer com que ela atravesse o Ratchet e chegue lá em cima no encaixe da Blade, onde nós temos também com um clique o Beyblade montado. Eu gostei que eles também trouxeram aqui um nome para onde fica o emblema, que se chama Gear Chip. Eu achei muito bonitinho o nome, porque ele vai realmente girar, né, de acordo com o que a gente sabe desse sistema. Então, descobrimos mais um nome aqui para um componente de Beyblade X. Bom, a Bit não é responsável apenas por encaixar toda a estrutura do Beyblade, mas também tem essa pequena estrutura dentada na parte de baixo, onde nós sabemos vai encaixar na parte dentada da arena para causar o Extreme Dash, para fazer com que ele acelere bastante e atinja os oponentes que estão no meio. São 4 tipos diferentes, como já sabemos também, o vídeo deixa isso bem claro na questão das movimentações, e aqui nós temos mais detalhes a respeito do encaixe e da diferença na questão de dificultar ou não um burst finish, para que a gente entenda melhor como que é essa estrutura aqui. É o seguinte, nós temos uma estrutura que na bit de ataque ela tem uma parte mais grossa em volta, na bit de defesa e resistência ela não tem essa parte grossa, ela é mais fina. Isso vai fazer com que a movimentação do Ratchet para que ele destrave e ocasione um burst seja mais difícil para os tipos ataque, mais fácil para os tipos resistência e defesa. Fica bem claro aqui nessa imagem aonde esse cilindro vai encaixar, bem ali no centro, nessa faixinha que dá para ver muito bem ali, você vai encaixar e aí depois do clique você vê que fica pressionado ali uma espécie de travinha dentro do Ratchet. Essa travinha pressionada vai fazer com que seja mais difícil a movimentação do Ratchet para que você destrave ele. Já no tipo defesa, que é utilizado como exemplo, você vê que essa travinha não está sendo pressionada para trás e isso vai fazer com que o Ratchet tenha uma movimentação mais fácil. Então o Beyblade vai eclodir quando for atingido por baixo. Tem que tomar cuidado quanto a isso também. Dependendo, claro, da bit que você for utilizar, enfim, vai da sua customização aí. Mas de modo geral, e aqui que eu quero falar para vocês, a montagem dos Beyblades X ela tá muito mais facilitada. Diferente de Beyblade Burst, que a gente precisava encontrar o encaixe certinho para colocar o driver no encaixe do disc, e aí as pessoas tinham dificuldade para entender onde é que era o encaixe, ficavam tentando ali, e isso causava muito desgaste nas peças também, causava muito desgaste principalmente nas travas do layers, famosos dentinhos. E era, no começo de Burst, um pouquinho problemático, porque enquanto algumas pessoas tinham o cuidado de entender o encaixe e fazer certinho como tinha que fazer, outras pessoas simplesmente ficavam tentando fazer o encaixe ali, não funcionava direito, não encaixava bem. E essa forçação na estrutura dos Beyblades Burst causava muitas quebras. Então agora a gente não vai ter mais esse problema, porque está muito mais intuitivo. A Takara Tomy pensou numa estrutura muito mais simples de ser encaixada, muito mais simples de aproveitar o espaço interno do Beyblade, e é isso que eu estava curioso para ver. Como que é por dentro, como é que essas peças são por baixo, qual que é a mecânica do Ratchet, por exemplo. Por exemplo, o pessoal comenta muito de Infinitinado, né? Uma coisa que eu não curto tanto em Infinitinado é que as peças internas elas parecem meio ocas, elas parecem meio, sabe, elas estão ali para fazer volume. Mas em Beyblade, cada espacinho pequenininho dentro da sua estrutura faz sentido e é utilizado, aproveitado para que o sistema como um todo funcione muito bem. Então aqui, a partir desses encaixes, a gente pode começar a pensar ou sonhar com futuras mecânicas e até mesmo para aliviar um pouco a questão de saber que para nós vai ser mais fácil de montar combos. Para nós vai ficar mais interessante para simplesmente encaixar ali, pronto, quer trocar a performance, só experimentar uma ponta diferente, desencaixa e coloca outra. Muito mais simples do que Beyblade Burst, que tinha que ficar destravando, alguns eram um pouquinho problemáticos, alguns eram um pouquinho fortes demais. Pô, quem não lembra dos Metal Drivers que
arregaçavam as travas dos layers, que era muito complicado. E agora não vai ter mais isso. Pelo jeito aqui os encaixes foram muito bem acertados. A Takara Tomy fez um trabalho excelente para prevenir toda essa questão de desgaste que a gente tem. Até mesmo a questão das partes dentadas da arena em relação às partes da bit que vão encaixar e causar aceleração. Esse daqui é um encaixe que tem giro livre. O gear chip que está na blade vai girar livremente porque ele vai ter o encaixe direto da bit, exatamente para que tenha essa precaução, para que não desgaste com tanta facilidade assim. É claro, vai haver desgaste, vai ter peça quebrando, isso aí não tenha dúvidas, mas eles estão já de início muito cuidadosos no sistema, na construção dessa estrutura, para tentar prevenir o máximo possível de desgastes excessivos. Até porque não fosse de giro livre essa bit, cara, ele ia entrar e encaixar muito seco ali na parte dentada da Extreme Line e com certeza ia desgastar muito mais rápido. Então, muito bem pensada a estrutura desses Beyblades. Como disse, o encaixe está muito fácil, mas isso aqui também me preocupa um pouco, porque é um cliquezinho só. Será que esse cliquezinho de partes plásticas com o tempo não vai acabar desgastando um pouco? Será que esse desgaste pode não facilitar demais o Burst Finish com o tempo? É claro que esse é o primeiro sistema apenas, eles vão começar a distribuir a partir do dia 15 de julho, as pessoas vão começar a testar isso, e essa resistência desses encaixes a gente vai ver se com o tempo vão gastar mesmo ou não. Vai depender do quanto você vai travar ou destravar, do quanto as pessoas vão forçar ou não. Aqui vai muito de testar. Muito depois do lançamento a gente vai saber como vão ser esses encaixes e esses possíveis desgastes. É uma pequena preocupação, um pequeno receio que eu ainda tenho em relação à estrutura, mas de modo geral o Beyblade está muito espetacular. Eles reuniram todo o feedback do pessoal das gerações anteriores, do que funciona, do que não funciona, do que é fácil, do que não é fácil, e melhoraram tudo, trouxeram para a Beyblade X aquilo que a gente tem como melhor, para facilitar o combo, para facilitar os encaixes, para fazer funcionar um sistema de eclosão interessante, para que o Beyblade atinja o oponente com bastante potência com os pontos de metal, para que a batalha seja muito mais movimentada e não caia muito naquelas batalhas de resistência e equalização que a gente está tão cansado de ver em Beyblade Burst. E aí, Beyblade X está vindo bem forte. Muito interessante, eu adorei conhecer melhor os encaixes, esse vídeo aqui foi muito esclarecedor e agora a gente sabe melhor que tá mais fácil para fazer combos. Quero saber as suas opiniões, quero saber o que você tem a dizer sobre esses encaixes, achou legal? Curtiu? Acha que facilitou a vida de quem faz combos e fica misturando peça o tempo inteiro? Quero muito saber a sua opinião também quanto aos desgastes. Acha que vai rolar algum tipo de desgaste muito maluco, muito excessivo logo no começo, dadas as informações que a gente tem inicialmente? Vamos conversar sobre Beyblade X que está chegando por aí. Lembrando que no dia 10 e 11 de junho vai rolar um evento no Japão, a Tokyo Toy Show, e lá as pessoas vão poder adquirir em adiantado um Drum Sword e um Hell Scythe, só para testar. Vamos ver se a gente vai ver alguns vídeos de japoneses testando. Vamos ver o que vai rolar aí no dia 10 e 11. Eu tô muito ansioso por esses dias, porque aí a gente vai conhecer um pouquinho mais de Beyblade. Eu espero que o próprio canal da Takara Tomy também publique mais vídeos comentando sobre Beyblade X e sobre assuntos relacionados. Vamos ver o que eles vão publicar ainda nesse mês que falta para o lançamento oficial de Beyblade X, que é no dia 15 de julho, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha entendido um pouquinho mais a estrutura dos Beyblades X e não esquece de deixar um gostei e se inscrever no canal, tem vídeo por aqui todos os dias. A gente se vê numa próxima, até lá!